Olá pessoal, nesta aula nós iremos iniciar nossa primeira aula sobre progressão geométrica, a famosa PG. Então PG porque é P de progressão e G de geométrica, tá ok? Progressão geométrica, PG, é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante Q. Então pessoal, perceba o seguinte, que eu tenho aqui uma sequência numérica, certo? Então eu tenho uma sequência numérica formada por números, certo? Assim como uma PA também é formada por números. E só que nesse caso aqui, cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior pela constante, tá ok? Então isso aqui é um pouco diferente da PA, mas é basicamente o mesmo pensamento. Afinal de contas, a gente vai poder construir a nossa sequência utilizando uma razão. Uma razão que, nesse caso aqui, vai ser representada pela letra Q, tá bom? Na PA era uma letra R. Aqui na PG vai ser uma letra Q, tá certo? Então, para a gente calcular aqui a razão, vamos seguir o seguinte pensamento. Eu tenho aqui uma PG formada pelo A1, que é o primeiro termo, A2, segundo termo, A3, terceiro termo, A4, o quarto termo, certo? E assim vai. Então, para calcular aqui a nossa razão, eu vou pegar qualquer termo da nossa PG e dividir pelo anterior, ok? Eu não vou pegar o A1, ok? Afinal de contas, antes dele não tem ninguém, tá? Então, eu vou começar a partir do A2. Então, o A2 dividido pelo seu anterior. O anterior dele é o A1. Então, eu vou encontrar com isso a minha razão, certo? É claro que aqui eu só tenho letras, certo? Só tenho os termos, né, representados pelas suas letras com índice, tá? Mas se for um número normal, eu vou pegar o termo, ou qualquer termo, e dividir pelo seu anterior, certo? A3 divide pelo seu anterior, que é o A2. Agora eu vou pegar o A4. A4 divide pelo seu anterior, que é o A3. Certo? E assim eu vou encontrar a minha razão, ok? Esse pensamento aqui vai até o infinito, certo? E nós podemos fazer isso daqui, pessoal, quando eu tenho uma sequência numérica e eu desconheço qual é o valor da nossa razão, certo? E como o nosso enunciado aqui ele fala de produto, ele vai pegar para a gente calcular cada termo, eu vou ter que pegar o termo anterior e multiplicar pela constante. Então eu posso fazer muito bem aqui essa divisão. Afinal de contas, a divisão é o inverso do produto, é o inverso da multiplicação. Agora, se eu não tiver a minha sequência numérica, se eu tenho somente o A1 e a minha razão, aí sim eu vou fazer o que o nosso enunciado está falando. Eu vou pegar o A1, multiplico pela razão, aí eu vou obter o A2. Esse A2 foi obtido pelo seguinte fato, porque eu multipliquei, eu fiz o produto entre o termo anterior e a sua constante, que é a nossa razão, ok? E para pegar o termo posterior, eu vou pegar A2, multiplico pela razão, que vai dar A3. A3 multiplico pela razão, que vai dar A4. A4 multiplico pela razão, que vai dar o próximo termo, e assim vai, ok? Então, pessoal, aqui eu não vou colocar nenhum valor numérico, nenhuma sequência numérica, porque nas próximas telas a gente vai pegar bastante exemplo quando a gente for trabalhar a parte de classificação da PG. E eu já vou logo falar para vocês o seguinte, que dentro da PG nós vamos trabalhar diversos casos, tá? Envolvendo a classificação de uma PG, tá? É claro que a PA, né? A PA tem 3 casos, só que a PG vai ter um pouquinho mais, tá bom? Então vamos dar sequência aqui na próxima tela com o nosso conteúdo. Agora sim iremos trabalhar a classificação de uma PG. Então, como eu falei para vocês, os tipos de PG que existem são bem mais do que os tipos de PA, tá ok? A gente vai pegar as principais. Então, a minha PG ela será chamada de crescente quando o meu primeiro termo for maior do que 0 e a nossa razão for maior do que 1. Esse outro critério aqui a gente vai ver depois, ok? Então, eu tenho aqui o meu A1, que vale 1, certo? Meu A1 vale 1. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu A1 é maior do que 0. A minha razão, eu vou pegar 2 dividido por 1, vai dar 2. Então, eu tenho aqui uma razão maior do que 1. Então, isso aqui é um caso de PG crescente, ok? Na letra B vai ser um outro critério. Então, eu tenho aqui o meu A1 menor do que 0 e a minha razão entre 0 e 1. O meu A1, nesse caso aqui da letra B, vale menos 2. Então, realmente, ela é menor do que 0. Ok?
E a minha razão, eu vou pegar menos 1 dividido por menos 2, que é um termo dividido pelo seu anterior, tá? Nessa divisão aqui, eu vou fazer a divisão de sinais, tá ok? Tá na divisão, menos com menos vai dar mais. Então vai ficar 1 sobre 2. É claro que eu poderia dividir, que daria 0,5, mas eu vou deixar assim, perfeito? Então nesse caso aqui, a minha razão ela vai estar entre 0 e 1, ok? Então esse daqui, tá? 0 e 1, no caso a minha razão, que vai estar entre os dois, tá ok? Então esse aqui é um caso de PG crescente, tá? E você pode perceber, através dos termos da nossa PG aqui, da letra A, que realmente ela está crescendo, né? Eu vou pegar o 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8. É assim que eu construo a minha PG. Afinal de contas, no nosso enunciado que a gente viu na tela anterior, ele fala que cada termo a gente vai conseguir através do produto, né, da razão, com qualquer um termo a partir do segundo, tá certo? Então, esse daqui, eu já tenho o primeiro termo que é dado, tá? Então, 2 vezes 1 vai dar 2, ok? Então, nesse caso aqui, o 2 já seria o segundo termo. Então, a partir dele que vai ser construída nossa PG, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho bem aqui embaixo, né, a nossa PG também, na letra B, menos 2, menos 1, então ele vai crescendo aqui o seu valor, tá? É claro que se eu pegar esse daqui e multiplicar pelo menos 2, vai dar o termo posterior. E se eu pegar esse daqui e multiplicar por esse daqui pela razão, vai dar o termo posterior. E se eu pegar esse termo aqui e multiplicar pela razão, vai dar o termo posterior e assim vai, beleza? Agora iremos pegar mais dois casos aqui de PG, tá? Dois tipos de PG aqui. Eu tenho no primeiro caso aqui a PG decrescente. Eu tenho meu A1 maior do que 0, que é o meu primeiro termo. E a nossa razão entre 0 e 1, tá ok? Então isso aqui é um pouco diferente. Esse aqui é diferente da nossa PG crescente, né? Afinal de contas, na PG crescente, o nosso A1 era menor do que 0, ok? Aqui no caso o A1 vai ser maior do que 0, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro caso. Eu tenho meu A1, que ele vai ser 12. Então ele é maior do que 0, ok? Agora, calculando aqui a minha razão vai ser 6 sobre 12. Que vai dar, simplificando isso aqui por 6, vai dar 1 sobre 2. Então ele vai estar entre 0 e 1, tá ok? Isso aqui é o caso, né, que obedece ao critério acima. Então realmente meu caso aqui da letra A se refere a uma PG decrescente, tá? Agora na letra B, meu A1 ele é igual a menos 1, e nesse caso ele vai obedecer esse critério aqui, meu A1 menor do que 0, tá ok? Então eu vou colocar bem aqui para frisar, meu A1 menor que 0, separando aqui, a minha razão vai ser menos 3 dividido por menos 1, então isso aqui vai dar 3, tá ok? E esse 3 aqui é maior do que 1, certo? Então ele obedece esse critério aqui, tá? Então vamos colocar bem aqui, meu Q maior do que 1. Então realmente isso aqui é um caso de PG decrescente, ok? E analisando aqui a nossa PG na letra A, você pode perceber que seu valor vai diminuindo, ele vai decrescendo. E aqui na letra B também vai decrescendo. Esse menos 3 aqui é menor que menos 1, afinal de contas ele está mais distante da nossa reta, né? Afinal de contas, numa reta numérica, eu tenho aqui, no caso, o 0, ok? É claro que os números positivos, no momento que vão se distanciando do 0, eles vão aumentando seu valor. Já os negativos é o contrário. No momento que vão se distanciando do 0, eles vão diminuindo seu valor, ok? Então, o menos 1, ele é menor do que 0, menos 2 é menor do que 0, e menos 2 também é menor do que menos 1. E segue esse princípio aqui. Então, menos 3 vai ser menor que menos 1, ele vai estar mais distante da reta. Menos 9 também vai estar mais distante da reta do que o menos 3 e o menos 1. Então, ele está diminuindo realmente. Então, esse daqui, ó, vai ter uma diminuição, tá? E vai até infinito, ok? Agora, vamos pegar aqui o caso de PG constante. A nossa PG será chamada de constante quando o meu Q for igual a 1. Ou todos os termos são nulos, forem iguais a 0, tá bom? É claro que isso aqui é bem fácil, né? Nesse caso aqui na letra A, eu vou pegar aqui a razão, ok? Que é um Q, na verdade.
A razão vai ser 6 dividido por 6, que vai dar 1. Deu 1, então isso aqui é uma PG constante, certo? Meu A1 é igual a 6, tá bom? No caso, o primeiro termo não vai influenciar em nada na nossa questão, tá? Isso daqui o que importa pra gente é saber se a razão é igual a 1 ou não, tá bom? E também se todos os termos são iguais a 0. E nesse caso aqui na letra B, todos os termos são iguais a 0. É claro que a gente não vai determinar aqui a razão, afinal de contas vai dar uma indeterminação. Mas esse caso aqui será considerado uma constante, tá ok? Constante porque o 0 está aparecendo em cada termo. E esse caso aqui também, o número 6 está aparecendo em cada termo, só que nesse caso aqui é possível calcular nossa razão, certo? Então esses dois casos aí são chamados de PG constante. Agora iremos pegar aqui mais um caso, mais dois casos na verdade, de PG. Eu tenho aqui a PG oscilante. Ele será chamado de oscilante quando o meu A1 for diferente de 0 e a minha razão for menor do que 0. Então nessa letra A aqui, nesta letra A, eu tenho meu A1 igual a 1. Então ele é diferente de 0, ok? Meu A1 é diferente de 0. Aí eu tenho também a razão, que no caso aqui vai ser menos 2 dividido por 1, que vai dar menos 2, ok? Então esse daqui é menor do que 0, certo? Então ela é considerada PG oscilante pelo seguinte fato. Se eu pegar o meu primeiro termo e multiplicar pela razão, eu vou encontrar menos 2. Eu tinha número positivo, agora eu tenho número negativo. Menos 2 multiplica pelo menos 2. Na multiplicação, menos com menos vai dar mais, então vai dar 4 positivo. E então deu um número positivo, oscilou. Veio de positivo para negativo, de negativo para positivo. E se eu pegar esse 4 e multiplicar por menos 2, vai dar menos 8. Menos 8 multiplicado por menos 2 vai dar 16. 16 multiplicado por menos 2 deu menos 32. Então foi oscilando de positivo para negativo, de negativo para positivo, ok? Então é por isso que ele é chamado de PG oscilante. Então esse daqui é o critério, né? Esses aqui são os critérios para uma PG ser considerada oscilante. O A1 tem que ser diferente de 0 e a razão menor do que 0. Na letra B eu tenho meu A1, que é igual a menos 8. Então nesse caso aqui eu tenho o A1 diferente de 0. E a minha razão é 4 dividido por menos 8. Eu vou simplificar por 4 aqui, ok? Então minha razão vai dar menos 1 sobre 2. E se eu multiplicar cada termo aqui, vai dar um número negativo e depois um positivo. Um positivo e um negativo, vai oscilando, tá ok? Então isso aqui realmente é um caso de PG, no caso oscilante, tá? É bem simples, não é verdade? Agora o que é mais simples ainda é o caso da PG quase nula. Então a nossa PG é chamada de quase nula quando o meu A1 é diferente de 0, mas só que a razão vai ser igual a 0, ok? Então veja o seguinte, que eu tenho aqui meu A1 é igual a 6, e realmente ele é diferente de 0, ok? Deixa eu ajeitar esse A aqui. Apagar aqui. Agora o meu A1 é diferente de 0, ok? E aqui a minha razão vai ser igual a 0. 0 dividido por 6, olha lá, isso aqui é uma razão. 0 dividido por 6 vai dar 0, ok? E se eu pegar agora 0 dividido por 0 vai dar uma indeterminação, tá? Aqui no caso a razão eu só só é possível fazer a razão utilizando o primeiro e o segundo termo, tá certo? Então esse aqui é um caso de PG quase nula, ok? Quase nula, tá? E aqui no caso é o mesmo princípio, mesmo pensamento. Meu A1 é igual a 4, então meu A1 é diferente de 0, ok? E a minha razão é só pegar o 0 e dividir por 4, que vai dar 0. E você já sabe que os termos, fazer isso daqui na sequência não vai dar certo, se fizer a razão deles, tá ok? Mas se você pegar 0 vezes 0, vai dar 0, tá? É possível, por causa desse pensamento aqui, com relação ao primeiro termo e o segundo termo, eu consigo realmente encontrar a nossa razão, tá? Então, isso aqui é um caso de PG quase nula, perfeito? Agora a gente vai trabalhar algumas questões de fixação para a gente poder entender melhor esse conteúdo aqui, tá, pessoal? Questões propostas. Questão de número 1. Classifique como crescente, decrescente, constante, oscilante ou quase nula cada uma das progressões geométricas a seguir. Letra A. Então, na letra A, eu tenho meu A1
que é igual a 3. E a minha razão, nesse caso aqui, eu vou pegar 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 vai dar 2, ok? Então, a minha razão deu 2. O meu A1, ele é um número que, no caso, é maior do que 0, né? Maior do que 0. E a minha razão, maior do que 1, ok? Então, se eu tenho aqui o A1 maior do que 0 e a minha razão maior do que 1, então isso aqui é um caso de PG crescente, ok? Agora na letra B. Na letra B, eu tenho meu A1, que é igual a menos 16, e a minha razão vai ser menos 8, dividido por menos 16. É claro que vai dar positivo, e eu vou simplificar isso aqui por 8. Então vai dar 1 sobre 2. Então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho meu A1, que no caso vai ser menor do que 0, e a minha razão aqui vai estar entre 0 e 1, ok? Então, isso aqui é um caso de PG crescente também, ok? Na letra C, pessoal, na letra C, eu tenho meu A1 igual a 6. Agora, no caso aqui, eu tenho a minha razão, que eu vou pegar o 2 dividido por 6. Eu vou simplificar, ok? Então, vai dar 1 sobre 3. Então, meu A1, pessoal, meu A1 aqui é maior que 0. É maior que 0. E a minha razão aqui, ela vai estar entre 0 e 1, tá ok? A minha razão está entre 0 e 1. Então, isso aqui é um caso de PG decrescente. Agora, a letra D de dado. Eu tenho aqui meu A1, que vai ser igual a menos 5. A minha razão, eu vou pegar o 10 e dividir por menos 5. Essa divisão aqui vai dar menos 2. Então, eu tenho aqui meu A1, que vai ser diferente de 0. E a minha razão vai ser menor do que 0. Então, isso daqui é um caso de PG oscilante. Ok? Oscilante. Tá? Esse daqui é bem simples, não é verdade, pessoal? Esse aqui é um caso de PG constante. Tá ok? A gente não vai pensar muito. Tá? Constante. Isso aqui também é constante. Onde o nosso número aí está se repetindo em cada termo. Esse daqui também é simples. Esse aqui é uma PG quase nula. Então vamos colocar bem aqui. Quase nula. Agora na letra H, nós vamos ter que fazer um pequeno cálculo aqui, tá bom? Então meu A1, pessoal, aqui no caso vai ser 2 sobre raiz quadrada de 3, certo? Agora, para eu montar aqui a minha razão, eu vou separar aqui. A minha razão, eu vou pegar esse número aqui, colocar lá em cima, que ele vai ser um nosso numerador. E aqui embaixo eu vou ter meu denominador, que é o primeiro termo, o termo anterior. Tá? Nosso denominador, 2 sobre raiz quadrada de 3. Então, isso aqui é uma divisão envolvendo frações, certo? Então, eu vou pegar o numerador, vou repetir. Essa é a regra. E vou multiplicar pelo inverso do denominador. Então, raiz quadrada de 3 vai para cima e o 2 para baixo. Vou cortar esses dois aqui. Isso daqui eu vou multiplicar, tá? Então, multiplicando, vai ficar assim. Vai ficar o Q, que é igual a raiz quadrada de 18 sobre 3. Esse 18 nós iremos fatorar. Eu vou fatorar bem aqui em cima, tá ok? Então, 18 eu vou dividir por 2, que vai dar 9. 9 eu vou dividir por 3, que vai dar 3. 3 dividido por 3, que vai dar 1. Então, eu vou pegar aqui 1, 2. Eu vou pegar 3 ao quadrado, que ele se repete duas vezes. E o 2 vem aqui. Como ele vai ficar dentro do radical, esse camarada aqui, o nosso expoente, vai cortar, certo? Com o nosso radical. E fica assim, ó. 3 ao quadrado vezes 2. Corta esse camarada aqui e o 3 vai lá para fora. Tá ok? Esse 2 aqui não tem como cortar o expoente dele, né? A gente não pode cortar o expoente dele, então ele permanece no radical. Então aqui vai ficar 3 raiz quadrada de 2. Então, continuando aqui com a nossa questão. Aqui eu vou ter, no caso, 3 raiz quadrada de 2 sobre 3. Corta, corta. O meu radical aqui é a resposta, é a nossa razão aqui. Ele é um número maior do que 1, certo? Isso porque ele vai estar entre dois quadrados perfeitos, que é o raiz quadrada de 1, tá ok? E também o raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 1 é 1. E raiz quadrada... Opa, isso aqui eu botei x, né? No caso, o x aqui vai ser o raiz quadrada de 2, tá? Vamos colocar bem aqui. E o raiz quadrada de 4 é 2. Então, o raiz quadrada de 2
raiz quadrada de 2 é um número que está entre 1 e 2, então ele vale 1, alguma coisa. Então nesse caso aqui, eu tenho uma razão maior do que 1. E no meu A1, meu primeiro termo, voltando para cá, ele vai ser maior do que 0. Então isso aqui é um caso de PG crescente. Então eu vou colocar bem aqui, um caso de PG crescente, beleza? Então pessoal, essa aqui foi a nossa aula. Nesta aula nós estudamos o que significa uma PG, o que significa uma progressão geométrica. Nós também verificamos aqui a classificação da PG, verificamos diversos tipos que existem. Inclusive nós pegamos aqui uma atividade para poder fixar o conteúdo, tá ok? Então pessoal, eu espero vocês nas próximas aulas para que a gente possa se aprofundar um pouco mais dentro desse conteúdo. Então até lá pessoal!